Te damos graças, Deus, porque a Tua palavra é de vida. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor venceu a morte. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Te damos graças, Deus, porque mesmo antes de nós abrirmos as nossas bocas, o Senhor já sabe o intento, o desejo, aquilo que está dentro do nosso coração. Tem pessoas aqui nesta noite, Pai, que já não oram mais. Pessoas que já não têm mais forças para orar, para buscar, para pedir ajuda, para pedir socorro. Mas existe um Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando a palavra não sai à nossa boca, o Teu Espírito leva aquilo que está no mais oculto da nossa alma e entrega ao Senhor. Eu oro a Ti, meu Deus, porque o Senhor é aquele que vai além de onde nós podemos ir. Num culto como esse, numa reunião como essa, num encontro, numa assembleia como a de hoje, o Senhor continua sendo Deus, e o Senhor é a pessoa mais importante deste lugar. Te damos graças, Deus, porque sempre existirá esperança. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é aquele que dá forças ao cansado, o Senhor é aquele que dá alegria ao abatido, o Senhor é aquele que dá forças ao fraco. Eu oro a Ti nesta noite, Deus, porque nós entraremos nessa cidade. Nós chegaremos a Nova Jerusalém e fica logo ali, logo ali, logo ali, além do Rio Azul. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Pode se assentar. Eu gosto quando, num culto como esse, a gente vê algumas pessoas faltosas. Você vai entender, não é que eu gosto que as pessoas faltam, mas é porque eu entendo que tem momentos que Deus reserva para algumas pessoas e outras não. Então, se você está aqui nesta noite, se você não faltou, ou talvez se você está acompanhando pela internet, eu quero te dizer que Deus reservou esse momento para você. Então não permita que nada nem ninguém tire de você aquilo que Deus já preparou. O que você precisa em Deus já está preparado. Ele não chega num culto como esse e fala assim, o que eu vou fazer? Não! Antes mesmo de você chegar aqui, aquilo que estava no seu coração, o Senhor já estava movendo e preparando para te entregar aqui à noite, neste momento. Esta é a sua hora. Então, em nome de Jesus, apacente seu coração nesse momento. Coloque o seu espírito em adoração e em entrega a Deus. Hoje eu não sei o que o Senhor de fato vai ministrar
através da palavra, e ela é tão viva e poderosa que ela pode ministrar algo em mim, ministrar algo completamente diferente em você, mas uma certeza eu tenho: a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. Então, se ela vai ser pronunciada, alguma coisa diferente vai acontecer aí dentro de você. A palavra que o Senhor me deu durante a semana era que essa noite seria um tempo de ativação. Deus vai ativar coisas na sua vida, e em especial Deus vai ativar a sua fé para um nível de maior intensidade. Pastor, você viu isso quando chegou no culto? Não, durante a semana inteira. Na quinta nós falamos um pouco sobre isso, que Deus estava preparando para a noite de hoje um tempo de ativação. Amém? Abre comigo sua Bíblia rapidamente no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1 a 3. Você que pode, você que está desejoso de aprender mais sobre o livro de Hebreus, vem participar conosco da escola bíblica. Todo domingo às 10 horas da manhã nós estamos estudando exatamente o livro de Hebreus, e tem sido bênção demais. Algumas das coisas que nós vamos falar aqui hoje nesse culto, nós já falamos também, inclusive na escola bíblica. Hebreus 11, de 1 a 3, se você pode, se ponha de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 11, de 1 a 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram, ou das coisas que não aparecem, ou das coisas que não eram vistas. Versículo 3 de novo: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que antes não se viam. Pode se assentar. O Senhor só me deu 2 versículos. Este que eu estou lendo, mais um outro. Como um bom pregador, nós temos que colocar outros textos para poder contextualizar a você sobre aquilo que Deus quer ministrar na noite de hoje. Mas para Deus, apenas uma palavra pode fazer a diferença na sua vida. Apenas uma palavra pode ativar aquilo que estava parado, aquilo que estava na inércia, aquilo que estava escondido, ou talvez até mesmo aquele talento que estava guardado, enterrado, que você já nem mais lembrava dele. Quando eu falo de ativação, o Senhor está falando de coisas que você já não mais usava, mas que na noite de hoje o Espírito Santo vai trazer luz ao seu coração, para você colocar em atividade aquilo, aquele talento, aquele dom, aquela promessa, aquela esperança, aquela fé, aquela palavra, aquilo que te foi prometido, e que você já não mais lembrava. Então a primeira palavra que eu quero ministrar ao seu coração é que na noite de hoje, o Senhor vai trazer à sua mente promessas que foram liberadas para você e que talvez você já tenha até mesmo esquecido. Quantas pessoas aqui num culto como esse têm promessas do Senhor? Quantas? Me permita ser didático com você, porque quando eu falar de promessas, o requisito para você vivê-las é aceitar que você tem uma promessa. Se você não reconhece uma promessa, você não vive uma promessa. Então deixa eu perguntar de novo. Talvez para você que estava tímido, ou talvez para você que o Espírito Santo ainda não trouxe essa graça de lembrar das promessas. Quando eu perguntar aqui, quem tem promessa, você levanta sua mão e dá um grito: eu tenho promessa.
Pastor, o que é isso? Isso é didática? Não. Isso é o Espírito Santo te movendo. Porque eu não conheço ninguém que foi ativado e ficou parado. Alguém aqui tem promessa no 1, no 2, no 3. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Primeira verdade. Você já tomou posse no momento que você reconhece que tem. E para Deus não existe promessa impossível. Promessa para Deus é promessa. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Sabe qual é o problema? Às vezes nós acreditamos no Deus do tudo. Como assim, pastor? Deus pode todas as coisas, sim ou não? Deus pode tudo, sim ou não? Deus pode muito? Pode. Mas é mais fácil a gente acreditar no tudo do que no muito. Nós pronunciamos que acreditamos no tudo, pronunciamos que acreditamos no muito, mas na prática nós só acreditamos no tudo e não acreditamos no muito. Como assim, pastor? Você já está colocando um nó na minha cabeça. Preste atenção. Pela palavra, Deus criou a terra. E isso foi tudo. Isso foi muito grande, isso é poderoso, Deus pode todas as coisas. Mas quando chega uma promessa específica e particular, chega para a pastora Bernadette e fala: pastora, você vai cuidar de crianças refugiadas lá no Camboja. Ah, pastor, isso é muito para mim. Como pode Deus fazer isso? Isso é muito. Mas se nós falarmos que Deus pode tudo, Deus também pode o muito. O problema é que o muito geralmente é pessoal, e é para nós, é para mim, é para você. E nós, por muitas vezes, olhamos o muito e achamos que aquilo é impossível. Mas deixa eu trazer luz para você. O Deus do muito é o Deus do tudo, e tudo Ele pode. Então, se Ele está te prometendo algo, ainda que para você seja muito, Ele é o Deus do tudo. Talvez você faça 5 anos de teologia para entender isso, mas na noite de hoje eu quero dizer para você: apenas uma palavra pode transformar o seu muito em realidade. Apenas uma palavra pode fazer com que você acredite que o Deus do tudo é o mesmo Deus que se revela para você na sua particularidade, na sua intimidade, e fala: filho, aquilo que é muito para você, aquilo que é impossível para você, para mim é possível. Existe porventura alguma coisa que seja impossível para Deus? Se acreditamos que Deus pode todas as coisas, então Deus pode mudar o meu ventre, então Deus pode resgatar a minha família, então pode Deus me tirar desse calabouço, então pode Deus me curar dessa enfermidade, então pode Deus tirar esse espírito da morte que circunda a minha casa. Pode ou não? Pode. Porque o Deus do muito também é o Deus do tudo. E se Ele promete, Ele cumpre. Se Ele tem algo a entregar, Ele entrega. Se Ele declarou o que ia fazer, Ele vai fazer. Então, em nome de Jesus, aprenda isso no seu espírito. Receba essa palavra de ativação no seu coração. Ainda que pareça grande demais, ainda que pareça impossível demais, ainda que você não esteja vendo nem a sombra das promessas de Deus, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ah, queridos, quem tem promessa de Deus, você levantou sua mão agora em autoridade. Eu tenho promessa, então acredite que ainda que seja grande demais, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Uma das características de Deus é que Ele não é homem, e se Ele não é homem, Ele não mente, e se Ele não é homem, Ele não é limitado. E se Ele não é homem, Ele é Deus. Logo, tudo Ele pode. E todas as coisas te são possíveis. Mas quando eu falo em ativação, eu também estou dizendo que Deus pega algo que estava parado, que estava em estado total de inércia, que estava sem movimento, que estava escondido. E Deus coloca aquilo em atividade novamente. A ativação é
provocar que algo que esteja em repouso ou esquecido volte à sua atividade. Você lembra da dracma perdida? Aonde estava a dracma? Dentro de casa. O talento estava perdido dentro de casa. Então o local aonde se encontraria o talento perdido não seria lá fora, não seria na igreja, não seria na casa do pastor, não seria em qualquer outro lugar senão dentro de casa. Então coloca a sua mão assim em posição de receber, que eu quero liberar essa palavra para você hoje. Olha só, se eu tivesse na fila para receber alguma coisa, eu não ficaria sentado não, eu seria o primeiro a me pôr de pé para receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Tirando as lactantes e as gestantes, as pessoas com limitações de movimento, se ponha de pé, porque eu quero declarar para você que aquele talento que estava perdido, aquele dom que estava enterrado, aquela dracma que havia se perdido, hoje é noite de você encontrar, hoje é noite de você desenterrar, hoje é noite de você reativar aquilo que estava adormecido. Então deixa eu me dizer, quando o Senhor liberou aquela palavra para Ezequiel, vale de ossos secos voltem à vida, Ezequiel não profetizou, mas Ezequiel declarou aquilo que Deus havia dito para ele falar. Então eu quero liberar para você, declare com a sua boca, porque aquele talento perdido, aquela dracma escondida, nesta noite é noite de você encontrar. Receba em nome de Jesus o talento perdido, a dracma perdida, porque a sua vida jamais será a mesma. Hoje é noite de ativação. Deixa a sua mãozinha assim ainda. Busque ao Senhor nesse momento. Peça ao Espírito Santo que traga à sua mente, ao seu coração e à sua alma o que é que foi perdido, que precisa ser achado. Restitui, só o refrão. O que é que estava perdido, que precisa ser achado na noite de hoje? Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Eu sei que o Espírito Santo trouxe à sua mente qual é o talento, qual é a dracma, qual é a promessa, o que é que ficou para trás, ou o que é que foi perdido, ou o que é que te foi tirado. Você vai levantar uma das suas mãos e vai fechar assim, punhos cerrados. Você que o Espírito ministrou e liberou no seu coração uma palavra de lembrança, de restituição, de resgate daquilo que havia se perdido. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu tenho duas orações. A primeira é para aquela pessoa que não se lembra da promessa. Ou talvez, meu Pai, ela se sinta tão distante da casa do Senhor, que não se acha digna nem de receber uma promessa da sua parte. Que o Senhor na noite de hoje traga uma promessa, uma palavra, uma direção, um posicionamento diante dessa pessoa agora. E que aquele que ainda que está com a mão abaixada, com seus pulsos abertos,
possa levantar a sua mão e fechar e cerrar os seus pulsos, porque tem uma promessa, tem uma palavra, tem um talento, tem uma dracma, algo que se perdeu e que será restituído hoje, que o Senhor traga ao coração dessa pessoa agora. Mas Pai, agora eu quero orar por aquela pessoa, por aquelas pessoas que estão com seus pulsos cerrados, com as mãos levantadas, em posição de receber, em posição de resgate, em posição de restituição, em posição de encontro. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti nesta noite, para que onde tiver um pulso cerrado, uma mão estendida, que o Senhor esteja olhando dos céus agora. O Senhor continua sendo um Deus de promessas. O Senhor continua sendo um Deus de restituição. O Senhor jamais nos abandonou. O Senhor jamais se esqueceu das tuas promessas. Ah, Deus, o Senhor é um Deus que restitui todas as coisas. Faça fluir, Espírito Santo, aonde tiver uma mão estendida, que o Senhor esteja selando as tuas promessas nesta noite. Toca sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Traga, meu Pai, a confirmação daquilo que o Senhor já fez. Porque o que é nosso já está preparado, não é que o Senhor vai fazer, o Senhor já fez, já está pronto. Então, Pai, na noite de hoje, registra esse momento nos céus, a tua igreja de punhos estendidos, clamando ao Senhor, pela ativação, pela restituição. Restitui, restitui, restitui. Ah, Deus, sara o teu povo. Põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda mais forte, porque é para Ele. Aplauda ao Senhor, porque é a sua promessa. Aplauda ao Senhor, porque é o seu talento. Aplauda ao Senhor, porque é a sua dracma. Pode se assentar, se você quiser. Fique à vontade. Mas ativar continua sendo colocar em atividade aquilo que estava parado. Existem dois tipos de pessoas, e eu quero fazer aqui uma analogia. Quantos lembram daqueles aviões antigos a hélice? Antes do avião decolar, alguém tinha que ir lá na frente da hélice e girar, dar um empurrãozinho para aquele motor entrar em atividade. Quantos lembram disso? Às vezes a empresa que eu trabalho me faz pegar uns voos desses, né, Robertinho? Uns teco-teco que pousam no meio das fazendas, uns negócios estranhos. Passaredo, isso. Mas preste atenção, aquele motor está em estado de repouso. Mas para decolar precisa primeiro que alguém dê um empurrãozinho. Mas depois que a hélice começa a girar, ninguém pode impedir aquele avião de continuar no solo. Ele precisa decolar. Existem pessoas aqui nessa noite que são como esse avião, teco-teco, de hélice. Talvez na noite de hoje que nós vamos fazer com você é dar um empurrãozinho para a sua hélice girar, mas eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai ficar no chão. Depois que você decolar, ninguém vai te prender no solo. Você vai precisar de um empurrão, mas você vai decolar, amém?
você não vai ficar parado. Isso é ativação. Mas também existe um outro tipo de avião, chamado jato. Ninguém dá um empurrãozinho. Ninguém dá, Deus está falando de todas as coisas. Na hora de eu sair de casa, meu carro acabou a bateria. E eu vim de Uber. Sabe o que precisava para o meu carro andar? Só um empurrãozinho. Talvez o que Deus estava querendo dizer para mim e para você é, às vezes para nós sairmos do lugar, vai ser necessário que Deus pegue pessoas e tire você do estado que você está, que faça com que você se desloque um pouquinho, mas depois que você pegar no tranco, você vai chegar no lugar aonde você precisa chegar. Tem pessoas que são assim, e essa palavra é para você. Você que acabou de confirmar que essa pessoa era você. Foi preciso Deus pegar pessoas, dar só um empurrãozinho. Você sabe por quê? Porque o diabo queria te ver parada, em total estado de inércia. Mas depois que você pegar, mesmo que seja no tranco, você não vai mais ficar parada. Deus faz essas coisas do nada, assim, sem explicação nenhuma. Porque o que Deus quer nos mostrar é que todas as coisas estão debaixo das tuas mãos. Tem pessoas que são como um avião a jato. Você aperta um botãozinho e de repente já está nas alturas. O louvor nem começou a tocar, o culto nem começou, já tinha um monte de gente aqui caída no chão às 18h40. Quantas pessoas estavam aqui? Experimentaram do mover de Deus. Por quê? Porque às vezes o louvor vai ser um empurrãozinho que você precisa para sair do seu estado de inércia e decolar e levantar voo. Mas você também pode ser daqueles que não precisa de um toque. Você pode ser aquele que vai empurrar alguém que está parado. Eu estou falando para pessoas que vão ser a mola propulsora da vida de outras pessoas. Mas eu também estou falando para pessoas que vão voltar a voar novamente. E falando de ativação, isso é tão forte, tão real. Quando nós olhamos Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz que a terra, ela estava sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eu fiquei meditando nesta palavra, o Senhor me movimentou essa semana sobre esse texto, porque existe uma revelação nesse texto, que serve para a igreja dos dias de hoje, que serve para mim, que serve para você. E a primeira verdade que eu percebo nesse texto é que quando Deus volta no Gênesis, Ele está dizendo precisamos voltar à origem, precisamos voltar à fonte, precisamos voltar ao princípio, porque hoje nós entendemos que se o Espírito está se movendo, então está tudo bem. Se o Espírito está se movimentando, então está tudo bem. Mas preste atenção, o Espírito estava se movimentando sobre a face das águas, lá no Gênesis, mas nada estava sendo edificado, nada estava sendo construído, ainda a terra estava sem forma e vazia. Então eu entendo que o fato do Espírito estar se movendo
Se Deus não liberar uma palavra que haja luz, se Deus não liberar uma palavra de construção, o fato do Espírito estar se movendo não significa que Deus está edificando alguma coisa, ou não significa que alguma coisa está sendo construída. Porque hoje, quando nós olhamos o Espírito se movendo, quando nós olhamos pessoas profetizando, quando nós olhamos pessoas falando em línguas, quando nós olhamos pessoas dançando aqui na frente, cantando, cheio do Espírito, logo nós achamos que alguma coisa está sendo edificada, mas nem sempre quando o Espírito está se movendo, alguma coisa está sendo construída. Vocês estão conseguindo entender o que o Espírito está querendo mostrar para você nesta noite? Porque às vezes nós estamos tão preocupados em nos mover no Espírito, em nos deliciar com as coisas celestiais, em nos mover no sobrenatural, mas nada está sendo construído, nada está sendo edificado. A terra continuava sem forma e vazia, apesar do Espírito estar se movendo. Apesar do mover acontecer, apesar de Deus estar falando, apesar de Deus estar usando os seus profetas, tem pessoas que vão sair daqui, mas o Espírito está movendo apenas na superfície das águas. O Espírito ainda não passou por entre as águas, o Espírito ainda não saiu da superfície para poder entrar aqui dentro. O fato é que é mais fácil nós percebermos aquilo que se move na superfície do que enxergarmos aquilo que está movendo aqui dentro. Vocês estão entendendo, igreja? O que o Espírito está querendo dizer para nós nesta noite? Nós somos uma igreja avivada. Nós somos uma igreja que se move no profético. Nós somos uma igreja que tem liberdade dos dons espirituais. Nós somos uma igreja que reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que quando o Espírito fala, nós paramos tudo para ouvir. Mas nós precisamos entender que se o Espírito está se movendo, é a palavra que vai construir alguma coisa. O Espírito se movia sobre a face das águas, mas só houve luz depois que uma palavra foi liberada. Só houve luz depois que Deus disse: haja luz, e houve luz. Algo só é construído quando uma palavra é liberada. Você pode ir para a igreja, você pode receber o batismo do Espírito Santo, mas se você não estiver apegado a uma palavra, você não vai construir nada. Absolutamente nada. Nós vamos apenas nos movimentar no sobrenatural. Nós vamos apenas nos deliciar com a noiva. Nós vamos apenas usufruir do toque dos céus. Sentir um arrepio quando James toca. Quando Gabriel 2.0 ministrando aqui na frente libera uma unção no louvor. É gostoso. Cadê meu Reuel? Quando o meu Reuel está ali tocando. Quando Deus usa algum vaso dessa igreja para entregar uma mensagem, quando os profetas falam alguma coisa, é muito lindo. Mas ei, chegou o tempo de não apenas se mover no sobrenatural, de não apenas se mover no espiritual. Chegou o tempo de nós começarmos a edificar a igreja de 2021. E a igreja de 2021, ela é edificada sobre uma palavra. Ela precisa da palavra, ela depende da palavra, ela se alimenta da palavra. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Preste atenção. A terra estava sem forma e vazia. Estar é um estado. Não significa que ela era sem forma. Ela estava. Se eu acredito que ela era,
Eu estou dizendo que Deus edificou a terra, o que Deus deu forma à terra, somente após Ele liberar uma palavra que haja luz. Não foi isso que aconteceu. Olha na sua Bíblia, em algumas traduções vai dizer a terra estava, e não a terra era. Porque se ela era, Deus precisou dar forma depois que Ele liberou a palavra. E não foi isso que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? A terra estava sem forma. Mas quando Deus disse, haja luz, depois que as trevas se dissiparam, foi possível ver a forma que estava escondida atrás das trevas. Porque houve luz. Então foi possível enxergar aquilo que não se via. Porque foi um processo de ativação da luz que mostrou a forma que a terra tinha. Como assim, pastor? Você lembra de Saulo? Quando ele chegou na casa de Ananias, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, ele disse assim, ó, o Senhor me mandou até aqui, para que você veja, e para que você seja cheio do Espírito Santo. Naquele momento caíram dos olhos de Saulo como escamas, e ele passou a enxergar aquilo que ele antes não via. Por quê, pastor? Porque até os dias de hoje, Deus está dizendo, haja luz. Porque até os dias de hoje, o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não compreendesse a palavra. Mas quando Deus chega na vida de alguém, e quando Ele declara haja luz, os seus olhos se abrem. Não é que Deus vai construir algo depois desta palavra, mas Deus vai fazer com que você enxergue o que antes você não via, por causa de uma palavra. Deus me chamou nessa noite, apenas para declarar para você, que uma palavra está sendo liberada, para que você passe a enxergar aquilo que antes você não via, e para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas não é um espírito que se move na superfície, é um espírito que se move aqui dentro. Igreja do Senhor Jesus, não dá mais para nos movermos na superficialidade das coisas. Deus quer algo mais intenso, mais íntimo, mais profundo. Não é algo que todo mundo vê. Às vezes você vai chegar num culto, você não vai dar um glória a Deus, você não vai chorar, você não vai falar em língua estranha, mas tem um espírito em ebulição dentro de você, movendo dentro das suas entranhas, trazendo vida e declarando haja luz, e haverá luz. Tem alguém aqui na noite de hoje que entendeu que não dá mais para viver na superfície das águas? Tem alguém aqui nesta noite que entendeu que não dá mais para viver na superficialidade das coisas? E o que é a superfície? É aquilo que está em cima, é aquilo que todo mundo vê, é aquilo que todo mundo enxerga, é aquilo que todo mundo aplaude, é aquilo que todo mundo fala, olha fulano, ele está se movendo, olha Beltrano, as coisas estão acontecendo na vida dele, olha o ministério está explodindo, mas às vezes está apenas na superfície. Nós enxergamos a árvore que cresceu, mas o que vai dar sustentação à árvore não é o que está em cima, é o que está embaixo, é o que ninguém enxerga. Não é o que está na superfície, mas é aquilo que está enterrado, cravado, fincado. 2021 é o ano da igreja fincar estacas. Você sabe o que o Espírito está falando para essa igreja? Não dá para se mover na superfície. Eu estou chamando vocês para um nível mais profundo. Você sabe por que nós estamos fincando estacas? Porque o espírito que se move na superfície, agora ele quer se mover dentro. Pastor, por que vocês vão construir igreja quando tem igreja fechando? Porque onde o espírito se move diante de uma palavra, alguma coisa tem que ser edificada, algo tem que ser construído.
Tem um Espírito querendo falar nesta noite. Vem para cá, Roel. Vem, meus meninos barulhentos. Eu vou amarrar o tercinho qualquer dia desse lá atrás. E vou colocar um decibelímetro ali, ó. Mas quando o Espírito quer se mover na igreja do Senhor Jesus, nada pode parar. Eu quero fazer um convite para você. Eu não estou terminando a mensagem. Na verdade, eu nem fiz a introdução dela ainda. Mas eu quero convidar a você a sair da superfície. Pode diminuir as luzes aí atrás. Eu quero convidar a você que entendeu que precisa sair da superfície, que precisa deixar de ser um crente normal. O que é um crente normal? É aquele crente que vai para a igreja, que dá o dízimo, que dá bom testemunho, que vive uma vida normal de crente. Mas Deus também chama uns loucos, chama uns malucos, que não querem viver no natural, que querem viver no sobrenatural, que querem sair da superfície e ter uma vida mais íntima com Deus. Você que entendeu que nesta noite, o Espírito que se movia na superfície, está te chamando para mover dentro. Eu gostaria que você ficasse de pé e adorasse ao Senhor com esse louvor. Só você que entendeu. Adore ao Senhor.